irmão e minha irmã, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, que encerra o tempo litúrgico da Páscoa. É a plenitude do mistério pascal com o dom do Espírito Santo à Igreja. Pentecostes era uma festa judaica muito antiga, celebrada 50 dias após a Páscoa. Inicialmente era uma festa agrícola em agradecimento a Deus pelas colheitas. Depois o povo começou a celebrar nela a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus, fato que tinha acontecido 50 dias depois da saída do Egito, acompanhado de trovões, relâmpagos, trombetas e vento muito forte. As leituras nos ajudam a entender isso. A primeira leitura de hoje nos fala, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nos fala ou nos descrevem o Pentecoste cristão. O Espírito presente no início da vida pública de Jesus está presente também no início da atividade missionária da Igreja. As narrativas são diferentes e até divergentes, mas elas se completam. São Lucas faz coincidir o Pentecoste cristão com o Pentecoste judaico, para mostrar que o Espírito é a lei da nova aliança e que por ele se constitui um novo povo de Deus. Por isso relata o fato entre raios e trovões, inspirando-se na narrativa da entrega da lei no Sinai. Os apóstolos estão reunidos, trancados numa casa. O fogo do Espírito se reparte em formas de línguas sobre cada um deles. Eles saem do cenáculo e em praça pública começam a falar do Cristo ressuscitado, com grande entusiasmo e sabedoria. É a primeira e grande manifestação missionária da Igreja. E seus missionários são os 12 apóstolos. E o povo, espantado, se questiona como os escutamos na nossa própria língua. O texto nos faz lembrar a Torre de Babel, lá de Gênesis, no capítulo 11. Lá ninguém se entendia mais. Aqui, no novo Pentecoste, acontece o contrário. Por obra do Espírito Santo, todos falam uma língua que todos compreendem e que unem a todos. E que língua é essa? A linguagem do amor. A intenção de Lucas é apresentar a igreja como uma comunidade que nasce de Jesus, que é animada pelo Espírito e que é chamada a testemunhar aos homens o projeto libertador do Pai. Já São João, lá no capítulo 20, capítulo 19 a 23, colocou o dom do Espírito Santo no dia da Páscoa. Os sinais, anoitecer, portas fechadas, medo, revelam a situação de uma comunidade desamparada, desorientada e uma comunidade insegura. Jesus aparece no meio deles e lhes deseja a paz. Confia a missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Nessa perspectiva, Páscoa e Pentecostes são partes do mesmo acontecimento. A preocupação dos evangelistas não foi escrever uma crônica histórica, mas uma catequese sobre o mistério pascal e sobre a Igreja. Afirmam a mesma coisa, expressando-se numa linguagem diferente. Para Lucas, a Igreja é uma comunidade que nasce de Jesus, é animada pelo Espírito e é chamada a testemunhar aos homens, o projeto do Pai. O Espírito é a nova lei que orienta a caminhada dos crentes. Ele criou uma comunidade, uma nova comunidade capaz de ultrapassar as diferenças e unir todos os povos numa mesma comunidade de amor. Para João, a Igreja é uma comunidade construída ao redor de Jesus e animada pelo Espírito, que a torna viva e recriada. O Espírito
é esse sopro de vida que faz vencer o medo, faz vencer as limitações e faz dar testemunho ao mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Para São Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. A gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12. Apesar da diversidade dos membros e das funções, o corpo é um só, mas é o mesmo Espírito que alimenta e dá vida a esse corpo. O salmista convida a bendizer o Criador, o Deus Criador, que dá força e vida às criaturas por seu Espírito. O Pentecostes, ele continua diante desse fato grandioso que foi o Pentecostes. Talvez invejamos a sorte dos apóstolos e esquecemos que o Pentecostes continua em nossa vida e na vida da igreja. Em nossa vida houve um Pentecostes, a Crisma, a nossa Crisma, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo para cumprir nossa missão. Na vida da igreja, que nasceu no Pentecostes e continua a ser recriada pelo Espírito. O Espírito Santo é a alma da igreja. O cristão é um enviado. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele é enviado para promover a paz. É um dom precioso e ausente muitas vezes no mundo. Cristo e seu Espírito são fontes de paz para que o mundo creia. Para experimentar o perdão e a misericórdia, dado e recebido. O perdão e a misericórdia são as atitudes da igreja diante do mundo. Para construir a comunidade, o Espírito de Deus foi derramado em cada um para conseguir a unidade de todos no amor. Fazer memória do Pentecostes na vida da igreja em sua origem é tomar consciência que o mesmo Espírito que suscitou novas energias quando tudo parecia acabado, manifesta-se agora com toda a sua força em meio aos desafios do nosso tempo, na fragilidade da própria igreja. O Papa Francisco tem se tornado um sinal dessa fecundidade do Espírito, capaz de gerar vida onde prevalecem sinais de desânimo e de mediocridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.